Hoje a gente vai falar de ansiedade. Eu recebi por e-mail uma pergunta da Bárbara sobre o filho dela que tem 6 anos, o Davi. Então eu vou conversar em torno do que ela falou e ela já vinha dizendo que ele sofre bastante de ansiedade. Então eu pedi para ela me dar alguns exemplos práticos, né, para eu conseguir entender como que é essa ansiedade. Ela é expressa pelo Davi, né? O Davi tem 6 anos e ele é verbal. Então ela me contou, né, que na classe ele sempre precisa ser um dos primeiros a terminar a lição, que quando as outras crianças vão entregando, ele ainda não terminou a lição, ele não consegue mais se concentrar, né, e ele não consegue ver o professor como um guia, como uma ajuda, ele não consegue aceitar ajuda e nem terminar a lição sozinho, mesmo todo mundo sabendo que ele não tem dificuldade acadêmica, ele não tem dificuldade na escola, que o fato dele não ser um dos primeiros a terminar e ele ver essa movimentação das crianças terminando a tarefa, isso causa uma ansiedade nele muito grande e fecha ele para qualquer ajuda. Né, ele trava, como uma das palavras que ela usou. Aí ela contou que na festa junina, ela geralmente nem fala, né, nem antecipa para ele esses eventos, porque se antecipa ele fica muito mais agitado, ele fica muito mais ansioso com essa questão. Então a festa junina ela avisou só um dia antes, porque ela precisava experimentar a roupa nele, e desde que ele soube da festa junina ele só falou isso e andava de um lado para o outro, né, assim que ele expressa ansiedade, ele anda de um lado para o outro, ele não consegue fazer qualquer outra coisa, nem assistir televisão, nem desenho, não aceita nenhuma atividade que ela propõe. Né? Aí ela diz que quando eles estavam a caminho, a escola não ia fazer a festa junina na escola, ia fazer num outro lugar, num clube, diferente dos outros anos. E ele ficou muito agitado com isso, falando, mãe, você está no caminho errado, você está no caminho errado, tentando controlar, né, a situação. Ele só acalmou quando viu um colega chegando nesse mesmo clube, que ele falou, mamãe, você estava certa. Né? Essa atitude dele mostra bem a dificuldade dele em confiar no adulto. Né? Ele tem uma dificuldade muito grande de perceber que o adulto está ali para dar apoio para ele, né? O adulto está ali cuidando dele, que ele não precisa cuidar dele sozinho, que é uma característica muito grande das nossas crianças com diagnóstico de autismo. Outra coisa que ela contou é que quando vai visita em casa, se ele fica sabendo, principalmente se é alguém que ele gosta, ele também fica com esse mesmo comportamento, praticamente só esperando o dia da pessoa chegar, né, andando de um lado para o outro, não querendo fazer mais nada, não conseguindo se concentrar em mais nada. E principalmente quando a pessoa é uma pessoa que ele gosta, né? Então ele tem muita dificuldade nisso. Eu conversei ontem, uma caminhada, conversei com o Érico para ele me ajudar a dar um embasamento teórico mais atual para isso, e depois eu vou terminar com algumas ideias de que eu fiz com o Luiz. A gente tem episódios assim grandes de ansiedade que ajudou o Luiz, talvez sejam ideias na parte prática, né, do que fazer. A ansiedade ela está toda na base, na dificuldade de regular o medo, de regular a confusão, de regular incertezas, né? E nossos diferentes níveis de medo causam por diferentes situações, né? Até às vezes a alegria pode causar um pouco de medo e um pouco de confusão. E eu acho que esse entra bem no caso do Davi, que ele fica tão alegre que outras crianças vão vir, ou alguém que ele gosta, ou a festa junina que ele gosta, vai vir, que até essa alegria causa um certo medo, né? A gente tem muitas situações, a gente como adulto, se a gente for pensar em alguma festa de casamento, né? É uma alegria, mas tem tanta gente que sofre tanto de estresse, né? Nos dias antes, ou se é o casamento de alguém que você está envolvido. Então, existem outras situações. Então, para ele, é como se ele tivesse as vésperas de casar. Qualquer festa é ele, as vésperas de casar. Causa essa ansiedade muito grande, né? Essa dificuldade, até mesmo de curtir a própria alegria. Esse medo, né? Mas e o adulto, ele é a ferramenta para que o Davi consiga aprender a sentir medo, né? A dar sentido a esse medo, a mensurar o tamanho desse medo, né? E conseguir regular esse medo, essa confusão ou essa incerteza que ele vai passar. Todas essas incertezas, esse medo, confusão, não saber o que vai acontecer, tudo isso ele acaba transferindo para uma ansiedade. E aí ele anda de um lado para o outro e ele está tentando usar estratégias de autorregulação para dar sentido a esse medo, a essa confusão, a essa ansiedade. E esses são sentimentos que a gente precisa do outro
para a gente conseguir entender e mensurar de fato. A gente não consegue achar as respostas dentro da gente. As nossas crianças, elas têm essa tendência de usarem muitas ferramentas de autorregulação quando elas precisariam estar buscando o outro, né? Uma ferramenta de corregulação. Se a gente tentar distrair, né, se a gente tentar retirar esse medo dele, se a gente tentar, dentro da lógica, né, explicar e tentar clarear a confusão, porque não é uma confusão de não entender qual é a lógica, é uma confusão, é aquele sentimento de confusão, que por mais que você saiba o que vai acontecer, você segue com esse sentimento grande de confusão. Então, para a gente conseguir mensurar isso, se a gente tentar, a gente como adulto, tentar distrair a criança disso, tentar dizer que está tudo bem, ou então explicar muito logicamente o que vai acontecer o passo a passo, a gente está sem querer passando a mensagem para a criança que sentir essa ansiedade, sentir esse frisson, essa incerteza, esse certo medo de uma coisa, né, de um evento que é diferente, não é normal, não é bom. E a gente acaba passando a ideia para a criança que o que está acontecendo com ela é uma coisa insuportável, sendo que na verdade é um sentimento normal. A gente sente, todo mundo sente, né, essa incerteza, esse medo quando a gente vai num lugar diferente, quando a gente vai num lugar novo. Todo mundo sente, a festa da família na escola, a festa junina, você vai com outro sentimento, você causa um pouquinho de ansiedade, é uma ansiedade boa, nem toda ansiedade é ruim. O que ele se perde quando a gente tenta tirar essa ansiedade a qualquer custo, ele passa a achar que essa ansiedade é errada, é um sentimento errado, e isso gera mais medo, que o que ele está sentindo é realmente uma coisa que ele tem que sentir pavor, porque ele não deveria estar sentindo isso. Então, quando a gente tenta retirar, tenta distrair com outra coisa, tenta explicar demais, a gente acaba passando essa ideia para a criança de que ela não devia estar sentindo isso, que é errado. E a gente tem que, na verdade, para ajudar as nossas crianças a processarem esses sentimentos mais confusos, a gente tem que normalizar. Normalizar o que ela está sentindo ajuda ela a dimensionar para a realidade o que ela está sentindo. Então, eu não preciso sentir uma ansiedade imensa que eu não consigo fazer mais nada sobre uma festa junina, mas eu posso sentir uma certa ansiedade, uma vontade de experimentar roupa, uma vontade de conversar sobre isso, uma vontade de treinar mais a dança. Né, isso tudo é normal, mas eu também vou continuar comendo, dormindo, me distraindo com outra coisa para esperar a hora de chegar. Então, essa é a base teórica. O que aconteceu hoje com a gente, a primeira síndrome muito grande de ansiedade que o Luiz teve foi a primeira vez que eu e ele fomos à Disney. Foi uma viagem muito legal, porque fui só eu e ele tinha 4 anos. A gente morava no interior do estado de Washington, que é bem no meio, então a gente tinha que te dirigir, né, dessa cidade até Seattle, que era mais ou menos 1 hora de carro, de Seattle pegar o voo, e aí você tem que chegar antes, e espera e tudo mais. E aí a gente fez uma conexão, acho que em São Francisco, para Anaheim, e daí a gente foi para Disney na Califórnia. A gente acordou às 5 horas da manhã. Eu falei para o Luiz também, na noite anterior, que a gente ia para Disney. Às 5 horas da manhã, esse menino acordou, ele falou a viagem inteira. A gente saiu das 5 da manhã, chegamos no hotel, só 00:30. E foi das 5 da manhã à 00:30, sem parar de falar. Sem falar do Pateta, do Pato Donald, de tudo. Foi uma coisa assim, fora do normal. E ele tinha, nessa época, muita ansiedade. Até hoje a gente ainda trabalha a ansiedade do Luiz em níveis um pouco mais sofisticados, que ele já está com 13 anos. Mas existe essa ansiedade. Então, o que a gente trabalha muito é em normalizar isso. Depois disso, eu comecei muito a mostrar que eu também ficava ansiosa com algumas coisas. Eu acho que quando a gente normaliza, se a gente mostra a gente mostra para eles que eu também fico ansioso por uma coisa. Eu estou morrendo de vontade de assistir esse filme, nossa, estou ansiosa para ver esse filme. Minha cabeça fica pensando no filme. Né? E quão normal é isso, né? Como é que será? Será que eu vou gostar do filme? Será que eu não vou gostar? E dar linguagem para as nossas crianças, dar esse vocabulário para eles. Eu ensinei o Luiz a diferenciar o que é ansiedade de estou com muita vontade de ir, ansiedade, estou com medo, não sei o que vai acontecer, para a gente conseguir diferenciar esses dois sentimentos que nas nossas crianças, às vezes, só esse sentimento é tão intenso que eles ficam confusos, que eles nem sabem se eles estão numa ansiedade feliz de alguma coisa vai acontecer ou numa ansiedade de medo, eu não sei
sei, eu vou ter que tirar sangue, ou tenho que fazer um exame, ou tenho que ir no médico, né? Já não é uma ansiedade de feliz, né? Da gente sentir mais uma festa, uma viagem para Disney, alguma outra coisa, são ansiedades mais bacanas da gente sentir, e existe também um prazer nessa ansiedade. Então o legal é normalizar. Quando ele vier com essa falação e andar de um lado para o outro, ao invés de tentar oferecer coisas para distrair, para tirar essa ansiedade, que a mãe até falou assim, eu não sei se é impressão minha, mas parece que ele está em sofrimento. E eu acredito que é um sofrimento mesmo, mas não é um sofrimento que o mundo vai acabar. É um sofrimento que faz parte da vida. Mas não entrar nesse desespero e não entrar no desespero de que ele está sofrendo, eu preciso tirar isso dele. Ele está tendo um sentimento normal, né? Então o ideal é falar de uma forma tranquila, né? A expressão do rosto ficar uma expressão positiva, porque muitas vezes quando a gente acha que os nossos filhos estão em sofrimento, a gente acaba também com o rosto, né, entrando nesse sofrimento. Então, a gente prestar atenção e suavizar o nosso rosto para falar com as nossas crianças, sorrir e não tentar tirar isso, não tentar distrair. Se a criança ela tá, sentar e conversar, ficar com ela, né, e dar nome aos bois, né. Ao invés de evitar de falar e de transformar a ansiedade num tabu, conversar sobre isso, né. Ai, você tá com muita vontade de ir, que legal, vai ser muito bom. Você vai ver seus colegas e criar toda uma preparação. O que a gente tem muito, tipo assim, os exemplos que foram dados, além do de sala de aula, né, a festa junina, quando vem alguém, são coisas muito grandes, mas por exemplo, ele deve ter, com certeza, pequenas ansiedades durante o dia, e é legal olhar elas e trazer elas à tona. Nossa, tá difícil de esperar para o jantar, ou tá difícil esperar o irmão chegar da escola, ou tá difícil esperar o papai chegar, qualquer coisa que perceba que tem essa ansiedade, trazer essa conversa e falar, eu também fico ansioso, é normal se sentir ansioso, é normal a gente sentir assim quando a gente tem muita vontade de alguma coisa, ou quando a gente está assustado de alguma coisa, mas a mamãe está aqui. A mamãe está aqui para te dar o suporte, a mamãe vai estar sempre aqui do seu lado para te ajudar. Você pode vir me buscar e começar a dar vocabulário para ele, para os diferentes tipos de ansiedade que a gente vai sentindo. É super importante. Quando ele tiver esse vocabulário, aí a gente pode entrar com umas conversas um pouco maiores, né? Porque primeiro ele precisa entender que é normal, depois ele precisa entender o que ele está sentindo. E daí ele pode começar a dar mais sentido, né? Uns sentidos mais profundos para ele poder entender como é que ele pode achar dentro de estratégias dentro dele mesmo, né? Em busca do outro. Como é que eu busco o outro quando eu preciso, né? Aqui com o Luiz, ele já está numa fase quando ele tem ansiedade, a questão de ir para a escola, uma escola nova, gente diferente. Ele tinha aquela vontade de ver o novo, mas também um certo medo. Então a gente conversou sobre isso, eu não deixei, vamos fingir que é nada. A gente sentou e a gente conversou, o que você está sentindo, como é que vai ser. E aqui ele voltava para casa, quando ele voltava para casa todos os dias, porque agora ele está de férias. Ele contava, mas as pessoas aqui não falam oi, porque não falam mesmo, né? Eu ando muito sozinho na sala de aula, quando eu chego com o ônibus da escola, ele chega 15 minutos antes, aí ele falou as estratégias. Eu vou andando, para mim é melhor do que ficar sentado, tentar conversar com alguém. Eu ando pelo pátio, daí eu vou para minha sala de aula, e quando eu estou sentado, eu me sinto mais relaxada e eu consigo conversar com as outras crianças. Então ele vai percebendo também, se minha ansiedade está alta, eu preciso, e eu estou longe da minha mãe, eu preciso achar um jeito, né, de me regular e de não transparecer tanto essa ansiedade, porque já numa sétima, oitava série, quando a criança aparece ansiosa, ela acaba virando alvo de bullying, né? Então ele também tem que se proteger disso. Então é super interessante para as nossas crianças e as que têm bastante ansiedade, que são geralmente as crianças verbais, elas entenderem que essa ansiedade é normal, que isso faz parte deles, faz parte de todo mundo, e que estratégias que eles podem usar primeiro com o suporte, né, dos adultos que eles confiam quando eles são menores, depois que outras estratégias eles podem irem usando, não transformar isso num tabu, não fingir que essa ansiedade não existe, não fingir que dá pra gente fazer ela ir embora, porque não dá, né? A gente só vai transformar ela numa coisa ainda maior. Essas são as ideias. Quem tiver perguntas, eu peço para mandar por e-mail. Eu não consigo ver o message direito, eu não consigo ler as mensagens que entram. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode ir tentando conversar isso em lives, mandar pelo e-mail autismo@live.com. Beijo.